Continuando o vídeo, né, da parte 2, vamos ver o que a gente pode trabalhar a nível pessoal na nossa vida para viver bem esse período. É claro que aqueles signos, aí eu estou falando de uma maneira geral. Você vai olhar, por exemplo, no seu mapa astral, se você não tem nem o nodo norte em peixes, nem o nodo sul em virgem, inicialmente você não vai sentir esse nodo de uma maneira tão pesada. É claro que aquelas pessoas, por exemplo, que têm o nodo norte em virgem, vão estar tendo a oportunidade de se integrar a isso, mas pode ser um pouco mais difícil. Tá? Mas em compensação, o que existe, né? Como o nodo norte, como o nodo sul, é um conhecimento que a gente tem, por exemplo, de existências passadas, de vidas anteriores, de outras, né, existências que a gente já teve, não importa em qual dimensão esteja. Essas pessoas que têm o nodo norte em virgem, no fundo, elas já sabem o que existe disso. Né? O que elas vão ter é a oportunidade, de repente, assim, de se elas se equivocaram e se juntaram a vibrações que não foram legais em outros momentos, elas vão ter essa oportunidade de, com discernimento, bom senso, agora se juntar da maneira correta. É claro que para isso eu preciso fazer preciso se fazer uma análise total de mapa, mas de uma maneira muito, assim, resumida para que vocês possam entender, né? Dentro desse período do nodo norte em peixes e do nodo sul em virgem, aquelas pessoas que têm uma cabeça muito limitada, que têm dificuldade em abrir a mente e em expandir, em ver outros horizontes, por exemplo, eu preciso ver para crer que existe vida fora da Terra. Isso não é assim, não existe vida fora da Terra, não existe só o planeta Terra habitado. Sabemos disso. Existem seres em outras realidades, em outras dimensões, de outras formas sutis ou não sutis, que nós não conseguimos ver com o nosso olhar físico, mas que nós sabemos que tem. Então, para essas pessoas que têm uma visão muito limitada e que realmente sentem que só a realidade delas é que é a verdade, às vezes não é nem por maldade, elas estão tão condicionadas ao que elas estão vivendo, julgando, separando, discriminando, não, se não é isso aqui, não é certo, eu não acredito, elas vão sofrer bastante. E aí nós que estamos um pouquinho mais despertos e que já percebemos que não adianta brigar contra isso que está acontecendo, é se entregar ao fluxo, é se entregar ao universo, nós vamos ter um papel fundamental nesse período. Todas as pessoas que estão despertas, todas as pessoas que já têm um olhar mais apurado para essas sutilezas, vamos dizer assim, porque peixes, né, Netuno, Netuno, ele traz coisas que são de outras dimensões, de outras realidades, de outras vidas, sabe? Ele não é daqui, vamos dizer assim. E tem, né? Nós sabemos que tem muitas bases, ao que dizem, né? Para quem trabalha com a parte de ufologia, para quem vê, né, os OVNIs, os seres dimensionais, né? Tem muitas, segundo dizem, né? Não temos como ter certeza que tem muitas bases, né, no fundo do mar e que muita coisa vai aparecer nesse período da Era de Peixes. Então, aquelas pessoas que são muito ligadas a religiões fixas, que são muito apegadas ao material, que tem, assim, não é que ganhar dinheiro seja ruim, muito pelo contrário, mas aquelas pessoas que têm uma rotina muito fixa, muito organizada, que querem controlar tudo, que têm muita dificuldade em lidar com aquilo que elas não conseguem entender, assim, e por isso elas acabam se fechando, se criticando, se julgando. Essas pessoas vão sentir bastante e nós precisamos nós vamos ser chamados naquele momento para poder falar, para poder ajudar, né? Fisicamente, né? Podem haver com essas pessoas que são mais, independente de signo, mas com pessoas que são mais ligadas ao físico, que não acreditam em nada que não tenha matéria, que você não possa tocar, que você não possa ver. Virgem rege o intestino delgado, né?
Então, ele vai reger toda essa parte, o alimento que entra, ele é o segundo cérebro, né? Nós temos, com a teoria do cérebro trino, seria o coração, o cérebro e o intestino, mas isso também é assunto para outro post. Mas essas pessoas que têm mais dificuldade, que ainda não estão ligadas, por exemplo, na questão da alimentação, porque o Nodo Norte em Peixes, ele vai trazer muitas questões ligadas à alimentação. Em qual sentido? Aquilo que eu comi anteriormente vai me fazer muito mal. Eu vou passar mal. Netuno traz as infecções, traz essas questões assim de epidemia, de contaminação. Então, aqueles alimentos, né, que a gente já sabe que não faz bem para o nosso intestino, que não faz bem para o nosso corpo, aquelas pessoas que insistem em se alimentar de uma maneira mais desregrada, elas vão sentir muito no corpo. Elas vão sentir muito, por exemplo, nos ossos, quem tem muito problema de inflexibilidade. É claro que isso aqui é de uma maneira muito geral, muito resumida, mas vai ser importante entender que não existe só essa dimensão física. O Nodo Norte em Peixes, ele vem trazendo o nosso olhar para que a gente perceba que nós devemos crer para ver e não ver para crer. E aí, com esse Nodo Norte em Peixes, nós finalmente podemos entender aquele conceito máximo de Jesus que a fé remove montanhas. Porque, como eu falei, como Netuno, como Peixes é um signo que a gente tem que vibrar muito alto para conseguir, né, controlar. Então, aquelas pessoas que dizem, vai acontecer tragédias, vai acontecer enchentes, etc. Pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas se você vibrar no medo, aí mesmo que vai acontecer, porque é como se fosse uma teia se juntando na outra, se juntando na outra. E quando você tem uma pessoa que começa a vibrar positiva, outra vibra, outra vibra, outra vibra, e aquilo. Se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue sim mover montanhas, no sentido de suavizar eventos que vêm. A própria, né? Quem vê muitas coisas relativas ao Comando Astar, ao Arcanjo Miguel, a toda essa falange, né? Digamos assim, não vou entrar em grandes detalhes, sabe que eles estão dizendo que não vai haver uma terceira guerra mundial, né? Vai haver algumas situações que precisam para que né, o planeta possa entrar nos eixos, mas nós podemos e devemos fazer a nossa parte, meditar, aceitar a si mesmo como nós somos, com os nossos erros, com os nossos equívocos, o que aconteceu, aconteceu, sabe? Literalmente vá e não peques mais, como o Mestre Jesus dizia, no sentido de, ok, eu já errei, já sei que aquilo ali foi errado, o que eu posso fazer a partir de agora? Esse Nodo Norte em Peixes está nos trazendo para isso. E também para compaixão com a pessoa que errou também. Porque se nós temos essa capacidade de nos perdoar e de entender que nós fizemos o que fizemos com o que nós tínhamos na nossa mão de ferramenta, com o que nós aprendemos, porque o outro, porque a mãe, porque o pai, porque as pessoas que nos magoaram também tinham essa mesma ferramenta. Então, é todo um exercício de empatia, de compaixão, não é passar a mão na cabeça do erro, mas entender que cada um estava no seu momento evolutivo e no seu processo evolutivo. O Nodo Norte em Peixes, ele vem nos chamando para essa percepção de deixar o julgamento de lado, de mergulhar nessa grande consciência cósmica, de entender assim que é o reino da não forma. Peixes é um reino da não forma, né? Então, ali é onde se gestam as coisas. Ali, por exemplo, é como se fosse uma grande experiência intrauterina de casa 12, que as coisas estão sendo gestadas. Então, assim, é entender que cada um é diferente, sim, mas que na não forma, digamos assim, todos nós somos da mesma fonte, da mesma extensão criadora. Então, o Nodo Norte em Peixes vai estar nos trazendo para essa reflexão. E me acompanhe para os próximos vídeos que vão sair